do Senhor, povo de Deus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, essa noite, Senhor. O poder tua serva que vai deixar a palavra, Pai. Vai, Senhor. Oh, Senhor, tu é lindo, o Senhor faz e quebra o laço. Vai dando vitória, vai agindo, vai trabalhando essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor está no controle, o controle é teu, tudo é teu, Senhor. Nós somos pequeninhas do Senhor, Pai. O grande aqui é o Senhor, Pai. Vai, Senhor, para tua serva deixar a palavra, Senhor. Vai fazer o impossível acontecer nesse lugar, Pai. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor está no controle, no recinto. Essa noite, Pai, é noite de já, é noite de resposta. Pode já que você está precisando de algo, de uma resposta essa noite, Pai. É uma noite de resposta, Pai. Eu creio, Senhor. O Senhor está no controle, no barco, no recinto essa noite, Pai. Oh, Pai, planeja que ele vem cá, ouve a palavra do Senhor, Pai. Pai, vai renovando cada promessa, o chamado, o escolhido, Pai. É uma noite abençoada, é uma noite de já, Pai. Oh, Senhor, tu está no controle, no recinto, Pai. Vai fazer a tua vontade essa noite, Pai. Tu conhece cada um de nós, Pai. E eu quero, Senhor, o Senhor está no controle, no recinto. Vai fazer a tua vontade, Senhor, a tua obra nesse lugar, Pai. Nós somos pequenas, mas as pequenas você usa, Pai. Vai, Senhor, para a tua serva deixar a palavra essa noite, Pai. Está escolhido o Senhor, e eu quero, Senhor. Senhor está no barco, no recinto, e faça a tua vontade essa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, tu está no controle, no barco, no recinto essa noite. É uma noite de adoração, é noite de palavra, Senhor. E entrego na tua mão cada pedido de oração, cada povo de Deus. Cada um vai entrando, em nome de Jesus, faça a tua vontade nesse lugar, Pai. Eu entrego na tua mão cada pedido de oração, cada um dos servos, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmã, glória a Deus. A paz, minha amada, estou por aqui. Amém, irmã. Irmã, eu vou louvar um louvor. Depois desse louvor, você vai ficar à vontade, tá bom? Para trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sim, de louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Peraí, tô achando aqui um louvor, glória a Deus. Aleluia. Vou louvar isso aqui. Eu gosto tanto desse louvor em nome de Jesus. Vamos. Glória a Deus. É a mão de Deus. Sempre vai ser assim. Em nome de Jesus. Na minha vida. Na sua vida. Creia. Em nome de Jesus. É uma noite de resposta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De dias e angústia volta aqui dentro do seu peito. O céu chegar, seu som tem jeito. Agora senta pra ouvir batalhas e furarias você venceu. Vamos, isso vai chegar até dizer. Não entendo você.
Na verdade, existe um mistério aqui dentro, uma força sem sede. Asa para chegar até aqui. Tem alguém esteve selado toda a história. Alguém esse até o fim da história. Alguém esse até aqui. Quando você ouviu pra você sim, e botou isso aqui pra você cair. Desafio mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus segurando a sua mão pra não desistir. Só não é aqui pra não desistir. E quando chegar, volta a sorrir. É a mão de Deus sempre assim. Glória a Deus. A verdade existe um mistério aqui dentro, uma força externa, ação para chegar até aqui. Tem alguém esteve selado toda a história. Alguém esquece até o fim da história. E você dizer. Irmãos, ao fio para desistir. E quando botou isso aqui pra você cair. Não se isolou mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus, segura a sua mão para não cair. Eu dou aqui para você desistir. Eu chegar, volta a sorrir. É a mão de Deus sempre assim. É a mão de Deus, ai, sempre, sempre assim. Na extensão, na alegria, é a mão de Deus. E vai sempre, sempre assim. Na tempestade ou na balança, é a mão de Deus. Eu andei contigo até o fim. Levamos ao fim pra você desistir. Eu não boto isso aqui pra você cair. Assim chegou mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus. Quando a sua mão pra não cair. Você não é aqui pra você desistir. Quando você volta a sorrir. É a mão de Deus, vai sempre assim. Aleluia, glória a Deus. É, Deus vai sempre assim. Glória a Deus. Irmã, pode ficar à vontade para dizer a palavra. Em nome de Jesus. Amém, minha amada. Obrigado, amém. A todos vocês que estão e que vão ainda ver essa live. Glória a Deus. É maravilhoso ver o amor, a dedicação, né? De estarmos aqui, né?
falando da palavra do Senhor. Nós fazemos tudo isso para a glória de Deus, é para Deus. E Ele nos assiste, primeiro de tudo, é Ele que está nos assistindo, Ele que está nos vendo, né? E eu louvo a Deus pela vida da irmã, que ela está sempre dedicada, né? Fazendo as lives, levando o amor do Senhor. E isso é louvável e Deus se alegra, né, irmão? É isso aí, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas 7. Em Lucas 7, vai falar sobre a viúva do filho. A viúva tinha um filho, né? A viúva de Naim. E essa palavra é muito maravilhosa. O Senhor me deu essa palavra essa semana. E essa palavra fala de ressurreição, né? Fala de trazer à vida um jovem. E essa palavra vai falar comigo e com você, sabe, irmãos, porque nós estamos na época da Páscoa, né? Na ressurreição de Cristo. E o Senhor, Ele nos traz uma palavra de ressurreição. E aqui, nesse texto de Lucas 7, está no 11, fala que Jesus, ele estava numa cidade chamada Naim. Ele estava saindo dessa cidade e aí se aproximou, né, ali Lucas 11, Lucas 7, 11. E aí se aproximou ali da porta da cidade, né, estava saindo um enterro. E o filho, né, o único filho de uma viúva, estava morto. Só que não se podia tocar no esquife. As pessoas levavam assim, tinham para segurar, né? E o caixão estava ali, mas não podia tocar no caixão, porque quem tocasse no caixão seria impuro. Só que o Senhor Jesus, ele se compadece daquela mulher que chorava. E aqui o Senhor nos ensina uma palavra muito importante para mim e para você. Muitas pessoas, o Senhor perguntou para mim, muitas vezes estamos assim, levando pessoas mortas. E o Senhor perguntou para mim, você está levando essa geração, esse povo, e muito tempo, né? Nós estamos vendo isso. Se nós estamos levando pessoas mortas para cima e para baixo. Como assim? Pessoas que estão mortas espirituais, pessoas que estão vivendo no erro, né? Elas acham que muitas vezes estão em Cristo, mas estão morto espiritual. Como é que está morto espiritual? Como pessoas estão mortas quando elas não vivem uma santificação, quando elas não são alertadas do problema, quando elas se deixam, pessoas deixam outras vivendo no erro, no engano, né, no pecado, na prostituição, na fornicação, na mentira, né, na disputa, na inveja, tantas coisas que a palavra de Deus nos diz, para que eu e você alerte uns aos outros, para que a gente não fique morto espiritual, né, para que a gente não caia nisso. E aqui Jesus foi o único que tocou naquele esquife. Jesus é o único que toca, ele é a própria palavra, e ele tocou naquele esquife, e ele disse ao menino, levanta-te. E o menino se levantou e se sentou e começou a conversar com a mãe. Então, o que eu aprendo aqui é que quantas vezes eu e você que temos a palavra de Jesus, nós vemos pessoas espirituais no engano, no roubo. Nós vemos essas pessoas no adultério, no engano, vivendo erradamente, vivendo, sabe, numa vida cheia de tristezas, de raiva, de ira, de falta de perdão, de rancor, divisão, de contenda, ciúme, de inveja. E quantas vezes você tocou na vida daquela pessoa? Porque Jesus Cristo tocou no esquife para poder dizer ao menino, levanta. E quantas vezes você tocou na vida de alguém para dizer a ela, olha, você está indo por o caminho errado, levanta daí, saia desse relacionamento que é abusivo, saia do meio desse povo, né, que está te levando para o buraco.
Deixe de fazer isso, deixe de ser invejoso, de ser contendeiro, deixe de viver uma vida de promiscuidade. Você já fez isso, falou para a pessoa, tocou na vida daquela pessoa, se importou com aquela pessoa. Porque Jesus nos chamou para sermos pessoas que ressuscitam outros. Irmãos, a gente ressuscita outros não somente fisicamente, quando a pessoa está morta, morta, fisicamente. Também ressuscitamos pessoas quando elas estão mortas nos seus pensamentos, mortas nos seus entendimentos, mortas em uma vida, em uma prática de vida errada. E será que você é uma pessoa que ressuscita mortos? Ou você é uma pessoa que vive carregando o morto para cima e para baixo? Essa foi a palavra que o Senhor me perguntou. Ele me explicou essa palavra assim, porque Jesus Cristo tocou na vida daquela mulher, na vida daquele menino. Ele mudou a história daquela família, porque aquela mulher não ia ter ninguém mais para cuidar dela, porque o filho ia trabalhar, ia manter ela, ia sustentar ela. E se não tivesse aquele menino, ela não ia ter mais ninguém para dar comida, para nada. Ela ia ficar uma pessoa sem ninguém para sustentar. Então, o que é que nós estamos fazendo? Você está se importando? Você está sendo pessoas que ressuscitam outros? Porque Jesus Cristo diz para mim, para você, que nós fomos, quem é cristão, né? Nascido em Cristo Jesus, ele diz que fomos ungidos para, Isaías 61 fala isso, para curar enfermos, ressuscitar os mortos, libertar os cativos, pregar o ano aceitável do Senhor. E o que é o ano aceitável do Senhor? O que é aceitável para Deus? A gente pode ver o que Deus não aceita, né? O que ele não aceita? Não aceita a fornicação. Quantas pessoas vivem na fornicação, mas não quer casar? Quantas pessoas vivem no abandono, na glutonaria? Um pecado que ninguém dá por nada, né, irmãos? É a glutonaria. O povo come parecendo que parece que nunca viu comida. É um problema. Por quê? Porque ali por trás tem um problema de quê? De rejeição, de se sentir feio, de se sentir rejeitado por alguém. Tem um problema emocional terrível. Então essa pessoa se refugia na comida. Outros se refugiam em comprar, gastar dinheiro que não tem. Outro se refugia em bebedeira, outro é em festa, outro é em estar namorando com um e com outro. Então, tudo isso são. As pessoas são desculpa, vamos dizer assim, né? Que as pessoas dão para poder viver uma vida fora da palavra. E Jesus chamou esse menino, levanta. E o menino escutou a voz de Jesus e levantou. Então, para que a gente ressuscite pessoas de uma vida de dor, de uma vida de prostituição, de uma vida de tristeza, de engano, de disputa, nós temos que ir lá na vida daquela pessoa e tocar, falar, alertar, conversar e falar como Jesus falou, levanta. E a gente tem que dizer, levanta Maria, Adriana, Pedro, João, levanta dessa vida, levanta de ficar nesse relacionamento, levanta daí de viver, porque a Bíblia diz que esse caminho de prostituição leva à morte. Levanta daí de estar andando por esse caminho errado, né? Você está sendo guiado por um cego guiando o outro vai cair no buraco. Então nós temos que levantar pessoas, tirar, ressuscitar pessoas. Você está entendendo? E quantas vezes as pessoas estão preocupadas com isso, meus irmãos? É triste falar, mas poucas pessoas estão preocupadas em levantar outras do lixo, da morte, do engano. Porque eu não estou preocupado, não, deixa lá, cada um que sabe de si, não é assim que fala? Cada um que se vire, cada um que sabe de sua vida, está muito grandinho por estar me metendo na vida dos outros. Mas o Senhor disse que nós somos pessoas ungidas para isso. O ungido do Espírito Santo na nossa vida não é somente para a gente falar em língua e gritar, não, e rodopiar, mas é para a gente libertar pessoas de cadeia. Como é que você e eu vamos libertar uma pessoa que está preso nas cadeias se você não for lá mostrar para ele ou para ela o problema que ela está vivendo através da palavra?
Então, quando nós não fazemos isso, é porque o amor se esfriou. É porque o amor pelas pessoas se esfriou. Hoje em dia ninguém quer falar sobre arrependimento. Hoje em dia ninguém quer falar sobre arrependimento, sobre sair de uma vida torta, sobre viver uma conduta correta, sobre, né, deixar de beber, de todas essas coisas que o Senhor vai dizendo, né? De glutonaria. O Senhor está nos ensinando que a gente tem que alertar uns aos outros para que a gente não caia, não viva no engano. O Senhor nos chama para ressuscitar pessoas, projetos. Quantas vezes nós vemos pessoas frustradas porque os projetos foram mortos? Projeto de fazer uma faculdade, projeto de estar dentro de um ministério, pessoas que matam os projetos um dos outros porque diz: você não canta, você não prega, você não presta para isso nem para aquilo. Você não dá para fazer isso, senta no banco, não faz. Tantas pessoas que prejudicam uns aos outros, matam os sonhos dos outros. Por quê? Porque pela visão daquelas pessoas, né? Aquela pessoa ali não serve para nada. Isso é matar sonho. Então a gente tem que ser o agente de ressuscitar os sonhos e dizer: não, meu irmão e minha irmã, você tem capacidade sim, pregue mesmo, cante mesmo, porque Deus vai lhe abençoar, porque Deus está no controle, porque o Senhor te chamou para fazer isso, porque o Senhor te chamou para fazer o ID. Faça a vontade do Senhor. Não se preocupe com os aplausos dos outros. Não se preocupe se fulano e beltrano disse que não serve. Não se preocupe com a quantidade de pessoas e de like. Mas se preocupe em agradar o dono do nosso respirar, que está nos ouvindo e nos vendo. Ele nos chamou e já deu uma missão. Agora, ele não disse que vai ter 50 mil ou se vai ter 100, 200, 300 pessoas. Ele disse: vai e faça. Somente isso. Porque a quantidade quem diz é ele. E às vezes a gente está preocupado com o número, mas o Senhor diz: se preocupe com o que você vai dizer. Sabe, irmãos, hoje o povo está preocupado com o número de pessoas, mas não está preocupado em ressuscitar pessoas. Não está preocupado em tirar pessoas da prostituição, tirar pessoas da inveja, da contenda, porque se todo mundo tivesse sendo santificado, não estaria tanta confusão dentro das igrejas no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas estariam ressuscitando uns aos outros, tirando as pessoas, né, de uma vida morna, de uma vida morta. E aqui a gente vê que hoje em dia, agora é a época da Páscoa, as pessoas estão vivendo dentro de uma mentira. As pessoas botam coelho para botar ovo, que coelho não bota ovo, o coelho bota um outro coelhinho pequenininho. Já é uma mentira. E ainda que a Páscoa representa com o coelho. Para você ver como as pessoas. Ainda tem crente que se pinta de coelho, veste de coelho, arruma a mesa de coelho, faz tudo de coelho. Você imagine que tristeza, porque representa a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Cristo, né, vive. E ele nos disse: vocês também vão fazer pessoas viver. Então, será que você está preocupado em fazer pessoas viver? Ou você está preocupado em fazer a sua vida viver, mas a outra pessoa que estiver morta do seu lado, morta na prostituição, no engano, está vivendo errado, está na fornicação, ou qualquer outra coisa errada, você vai dizer o quê? Tô nem aí. Vai deixar morto. Então quer dizer, você é carregador de morto. Porque quando a gente não se importa com a outra pessoa, nós estamos carregando mortos para cima e para baixo. Esse texto mostra que existe pessoas carregando o caixão do menino. Existe a pessoa, ia passar um inteiro. E aquele povo todinho ali foi o que o Senhor me disse aí, ó, um monte de gente carregando morto. Vocês estão assim. Essa geração está assim, carregando morto e não estão ressuscitando vidas através da minha palavra. Não estão falando para as pessoas saírem de uma vida que vai levar para a morte espiritual.
Pessoas que estão carregando mortos, foi o que o Espírito Santo me falou. Então nós temos que entender se você são aquelas pessoas que carrega morto ou você está ressuscitando vidas, tocando no problema e falando a palavra para aquela pessoa sair do engano, se converter, falar, é mesmo, eu estou errado, eu vou fazer por aqui, eu vou fazer por aqui. Mas se você e eu ficar calado, a gente está levando o morto para cima e para baixo. Tá entendendo? Existe umas, na passagem da palavra, existem pessoas que são pagas para chorar. Quantas pessoas estão sendo pagas para ficar calada? Quantas pessoas que estão pagando para ser enganada? Pagando para sentar para ouvir pregação, para ser enganado. Dizendo que você está tudo bem, sendo que está morto. Já está morno. Já está morto. Por quê? Porque está dizendo que está tudo bem, que o Senhor vai lhe dar, e o Senhor está dizendo, está morto. Está morto porque está vivendo errado, está fazendo errado, está no erro e ninguém está alertando. Então, você se preocupa com quem é que está trazendo vida para você. Se preocupa com as pregações que te traga arrependimento, que te traga vida. Porque Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Tanto é que quando ele fez um discurso, Pedro falou, que discurso duro é esse, Jesus? Aí Jesus falou que não gostou não, Pedro? Olha, pode pegar a pista, vá-se embora, pode ir embora. Aí Pedro disse, ô Jesus, para onde é que eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí ele sentou e ficou quietinho escutando. Então, meus irmãos, a palavra dura de confronto e que traz mudança é a palavra que traz o arrependimento. É a palavra que nos santifica, que nos mostra o erro para a gente se consertar e se avaliar. E não é que eu estou falando porque eu sou melhor ou menor, não, é porque a palavra de Deus nos manda que a gente ressuscite pessoas através da palavra. E aí agora é a época de o povo fazer jejum. Aqui vem outro ponto. O povo jejua, o povo chora, o povo paga para chorar, paga para poder chorar. Os mortos estão levando morto, ainda estão pagando gente para chorar. Chore mesmo, ô coitadinho, ainda faz um show, um drama, dizendo assim: ô coitadinho, tá morto ali, ô meu Deus, essa menina não vai sair disso aí não. Deixa ela, tem tantos anos assim, não sai dessa vida. Pau que nasce torto, morre torto. Isso é tipo de gente que foi chamado para ressuscitar morto. Então, se eu e você, hoje com essa pregação, não se avaliar, se você é carregador de morto ou você ressuscita morto. Jesus está falando isso com essa palavra. Porque pessoas choram dentro de um cenário de miséria. As pessoas choram com a miséria do outro, mas é porque eles não têm coragem de ir lá levantar o morto. Ele chora quando a mulher está na prostituição. Ah, tá chorando. Ah, fica triste, se comove. Mas por dentro, ó, quem quiser que se vire na prostituição, na glutonaria, vê a pessoa se acabando de comer, vendo a pessoa na discussão, né? Na ira, na brigaiada, ninguém diz nada. Por que isso? Está carregando o morto, a culpa. E olha só que a Bíblia diz que a culpa é daquelas pessoas que não avisam, cai na mão de quem não avisou. O sangue das pessoas cai na mão daquele que não avisa. Sabe que a pessoa está vivendo errado e não vai lá falar a palavra para trazer vida para aquela pessoa, para que ela se conserte. Você é carregador de morto e a vida daquela pessoa está na sua mão. Porque você teve a oportunidade de falar e não falou. Aí agora vem a hora do jejum. Todo mundo está jejuando. Agora vamos para o jejum que agrada a Deus. É qual? Isaías 58. Isaías 58:6, o Senhor diz que é para soltar as ataduras, desamarrar as correntes das pessoas. Aqui, ó, Isaías 58:6 fala assim: não é esse o jejum que eu escolhi? O jejum que ele escolhe é esse. Vou ler para vocês aqui. Não é esse o jejum. Soltar as correntes da injustiça. Será que você tem que soltar qual corrente, irmão? O professor tá aí, ó.
Louvado seja Deus. Será que você está soltando as correntes da injustiça? Irmãos, quando a gente não solta a corrente da injustiça, quando eu e vocês somos injustos com os outros, não solta as pessoas que estamos amarrando, acorrentado, pessoas que estão sendo acorrentadas com a injustiça, a gente jejua e fica com fome e fica ali dizendo uma hipocrisia, né? Soltando, não querer soltar uma pessoa e querer que o Senhor atenda as nossas petições, sendo que você não solta a vida daquela pessoa que você, né, foi injusta, magoou, tem ódio, tem ira, tem mágoa, tem raiva. Então, isso é você querer que o Senhor Jesus te beneficie com o jejum que você está fazendo, mas você não solta aquela vida, você não perdoa, você não vai lá fazer as pazes, você fica tramando contra, brigando com aquelas pessoas, não quer saber do problema da pessoa, é carregador de morto. Então, não adianta, muitas vezes você está fazendo, né? Nesse ponto, as pessoas têm que não ser hipócrita. Porque se eu faço um jejum, eu tenho que fazer um jejum, como diz aqui Isaías 58, soltar as ligaduras. Porque só ficar fazendo comida de jejum de Daniel, todo mundo faz jejum de Daniel, é o jejum de Daniel, é o jejum de tudo quanto é conta para comer, para ficar magro, não adianta não, meu irmão. Ficar magro, mas não gosta do irmão. Não vai adiantar nada. Desatar as cordas do jugo. Será que você tem algum jugo? Que você tem que tirar o jugo do meio de você? Será que nós temos que tirar o jugo do meio de nós? E aqui a Bíblia diz: põe em liberdade os oprimidos. Irmã, eu vou dizer a vocês, quantas pessoas você tem oprimido? Quantas pessoas que você falou? Você tem alguma pessoa. Não é dieta mesmo. Quantas pessoas, né, tem aí que fala mal uns dos outros, briga, tem ódio, né? Oprimiu e oprime pessoas, um brigando com o outro, pessoas que estão amarradas por palavras que outras dizem, palavra de ódio, palavra de disputa, pais que brigam com os filhos, né? Marido com esposa, estão tudo ali amarrado, tudo oprimido, mas está jejuando, o jejum de Daniel. Mas cadê que você soltou aquela pessoa que você brigou, que você fez mal, que você brigou no seu trabalho, que você fez que o chefe botasse para fora, que você, né, eu falo você para assim no modo de falar, que a pessoa, né, dentro de uma igreja, dentro de um local, né, está disputando umas com as outras, disputando o cargo, disputando quem canta mais, quem prega, quem isso, quem aquilo, disputando em todos os campos para ver quem ganha mais like, qual é o Instagram que bomba mais, né? Assim, curtidas. Isso adianta de quê? Se a gente estiver oprimindo pessoas e pessoas estão ali amarradas, que talvez você falou uma coisa que machucou e falou por falar mesmo, queria que machucasse mesmo, com ódio, e essa pessoa hoje vive amargurada, com raiz de amargura, de rejeição por causa de suas palavras. Mas você está jejuando o jejum de Daniel. Qual é a coerência que tem nisso? Então isso é o quê? Carregar morto. O Senhor nos chama para tocar no esquife. O Senhor nos chama para tocar nas pessoas. O Senhor nos chama para dizer: levanta, fulana. Ou me perdoe pela palavra que eu falei para você. Me perdoe, eu vou soltar os oprimidos. Eu te oprimi. Que você pode fazer isso. Você pode chegar para seu irmão e irmã que você, né, tem, talvez tenha uma lista de pessoas que você precisa soltar as ataduras, porque o povo pensa que está jejuando, isso é uma religiosidade. Está jejuando o jejum de Daniel, né, ficando com fome porque quer ficar magro ou porque quer ganhar mais de Deus, ter mais comunhão com o Senhor. Aí o Senhor pergunta assim: e vem cá, e cadê aquele povo todo que você não perdoa? Cadê aquele povo todo que você não solta as ataduras? Cadê aquele povo todo que você machucou seu filho, impediu seu filho de viver o que ele tem vontade no coração, porque você talvez quer que seu filho vá estudar o que você quer que seja, porque você não foi realizado e quer que ser realizado pelo seu filho, mas ele não quer ser o que você quer que ele seja, ele quer estudar o que ele gosta. Isso é você botar atadura nas pessoas.
mas está jejuando, está fazendo o jejum de Daniel, a campanha de não tomar Coca-Cola, nem assistir televisão, nem ficar no telefone. Isso adianta de quê? Não adianta de nada. Essa hipocrisia não soltou a atadura. Não soltou a atadura das pessoas, não desatou o jugo. Pessoas que andam com jugo desigual. Ânimo dobre. Uma hora eu gosto, outra hora eu não gosto. Uma hora eu gosto da pessoa quando me convém, quando não me convém eu detesto. Então isso é ânimo dobre. Hoje eu estou bem, amanhã não está bem. Sabe, irmãos? E o Senhor nos chama para a gente ser desatador de ataduras e nos fala através dessa palavra da viúva de Naim, que o Senhor Jesus disse, eu toquei no esquife, eu que sou a palavra toquei no esquife, e ainda disse a ele com a minha boca, levanta, levanta-te. E ele disse, você também tem que fazer a mesma coisa, minha filha, se você não quiser ser carregadora de morto. Você tem que ir, levar e falar, eu vou tocar na vida da Luziara. Um exemplo, né? Eu vou lá falar, ó, irmã, assim, 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 a palavra do Senhor, levanta daí, não faça isso não, vá por aqui, por aqui, por aqui. Então, a gente está trazendo o quê? Vida, ressuscitando a vida daquelas pessoas. E fora da igreja, então, o que mais tem é gente morto espiritual. E nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo um discurso que está tudo bem, tudo bom, passando a mão na cabeça das pessoas. E isso é carregar morto. Então, meus irmãos, essa palavra é que eu e você possa meditar para que nós possamos fazer o jejum que agrada a Deus. Que nós possamos, nesse tempo, jejuar e dizer, Pai, me perdoe quando eu não estou ressuscitando vidas, quando eu não estou soltando ataduras, quando eu não estou soltando o jugo, quando eu não estou libertando as pessoas oprimidas. Você libertou qual pessoa oprimida? Qual pessoa você oprimiu na sua vida? Você libertou as palavras que você disse? Irmãos, nós temos que ter uma consciência, porque não adianta nada a gente estar vivendo uma vida, né, falsa, carregando morto, em vez de lhe trazer a ressurreição. Então, esse tempo que, né, agora de Páscoa, é para a gente viver a ressurreição, que nós possamos ficar, né, vivos em Cristo, que a gente possa ir lá, levantar, fazer as pazes com pessoas, que a gente possa ir lá dizer, me perdoe, eu te oprimi. Talvez você possa falar para o seu filho, quantas vezes você oprimiu para sua filha, que você falou palavras que machucou, que está no ouvido dele e dela até agora, que você disse que não gosta, que não ama. Talvez pessoas que dizem que os filhos queria ter abortado e o filho ouve essa palavra e sabe que você disse isso até hoje. Vive oprimido, vive triste. Pessoas que têm tantas coisas, não fala com pai, não fala com mãe, não fala com os parentes, tudo. Mas na hora do Natal é aquela hipocrisia terrível, sem dar todo mundo ali para comer, para fazer de conta que está tudo bem. Mas o Senhor não brinca de fazer de conta. O Senhor nos chamou para ressuscitar vidas. Que você hoje possa levar a sério essa palavra, irmãos. Que essa live aqui é um culto a Deus. Que o Senhor separou hoje esse dia da minha vida para falar para você e da Luziara também. O dia da vida dela hoje, ela está aqui juntamente comigo, sendo bênção, canal de bênção para a sua vida. Para você ser uma pessoa que ressuscita mortos. Talvez você precise ir lá ressuscitar seu casamento, ressuscitar a sua comunhão com sua mãe, com sua irmã, com seus parentes, com seus irmãos, que você cortou o laço. Diz, não quero mais nem conta. Mas está jejuando, né? Mas está fazendo um jejum para uma campanha porque você quer alguma coisa do Senhor. Então isso tudo é uma hipocrisia. E o Senhor nos chama hoje para ressuscitar mortos. Ressuscite seu casamento, ressuscite sua amizade com seus filhos, ressuscite com os parentes, ressuscite pessoas, seu vizinho, ressuscite levando a palavra de Deus, mostrando que essas pessoas precisam se transformar. Vamos levar a sério, ressuscitar pessoas, nos arrepender. É tempo de arrependimento. Se até hoje você não ressuscitou vidas, você se omitiu, e hoje você pode, através dessa palavra, ver que você está sendo carregador de morto. Hoje você pode dizer, Pai, me perdoe, eu não quero ser mais carregador de morto.
Hoje eu quero ressuscitar vidas através da tua palavra. Eu quero tocar nas vidas e eu quero falar a tua palavra. E essas pessoas vão ser curadas, elas vão ressuscitar para uma vida contigo, Senhor. Que seja essa a sua missão, como o Senhor já deu para mim e para você essa missão. Ele diz: ide pregai a toda criatura, vocês são ungidos para isso. Libertar os cativos, Isaías 61. Libertar, ressuscitar morto. Pessoas estão mortas espirituais, seus delitos. A palavra no fundo do seu coração e compartilha com quem precisa fazer as pazes. Compartilha com quem precisa resolver sua vida. Jesus está voltando. Nós precisamos parar de viver numa hipocrisia e fazer campanhas de jejum, sendo que a vida está toda amarrada, sem libertar ninguém, sem fazer pazes com ninguém. E isso é perca de tempo, porque o Senhor disse que não é esse o jejum que agrada a Ele, de se fazer só essas campanhas justamente sem libertar ninguém, sem curar ninguém. Amém? Sem libertar os oprimidos. Em nome de Jesus, a minha oração hoje é que você solte todas as pessoas que te oprimiam e que você oprimiu. Libere elas no mundo espiritual. Ore ao Senhor: Pai, eu perdoo essa e aquela pessoa, eu libero ela no mundo espiritual. Eu também quero ser liberta de todas as palavras que as pessoas lançaram contra mim. Vá fazer as pazes com essas pessoas, em nome de Jesus, para que a sua vida esteja alinhada com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Louvado seja Deus por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmã. Glória a Deus. Depois, você quiser, eu tenho um canal do YouTube, aí nós podemos fazer ao vivo lá. Lá no meu canal do YouTube, eu estou fazendo os povos aqui do meu Instagram. Eu também boto essa live, vai estar lá também. E também, se ela quiser, vai fazer outra live agora não foi, porque essa ela já está fazendo agora. Depois de um tempo assim, nós fazemos lá no meu canal do YouTube. Essa live aí vai estar lá no canal do YouTube também. Vai estar aqui no Instagram e vai estar lá no meu canal do YouTube. Às vezes eu não serve. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Amém, minha amada. Eis-me aqui. Quando você precisar, eu estou aqui, né? Louvado seja Deus. Tá certo, irmã. Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo por tudo do começo até agora. Em nome de Jesus, Deus falou. Em nome de Jesus, cada um. Em nome de Jesus. Senhor, Pai, obrigado, Senhor, cada um que já saiu. Mas vai estar salvo aqui, Senhor, no meu Instagram e lá no meu canal do YouTube. Vai, Senhor, fazendo impossível acontecer. Vai entrando, Senhor, e fazendo a obra. Padre, tu acha que deixou a palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço cada um. Em nome de Jesus, essa noite, uma noite de bênção, uma noite de esforço, uma noite de vitória. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para vocês. Dorme na paz. E uma noite cheia na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Fica na paz.